Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos então compartilhar aqui de forma breve. Eu quero ser a palavra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na epístola de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 31 até o verso de número 39. Romanos 8, do verso 31 até o verso 39, 9 versículos apenas. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do verso de número 31, diz assim as Sagradas Escrituras: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, essa é a sua palavra, digna de toda a aceitação. Nós queremos, ó Pai, estar receptivos essa noite, com o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito abertos, ó Deus, para receber a porção que vem do Senhor, Pai. Então usa o teu espírito que já habita em nós, para trazer para nós conhecimento, revelação, entendimento do que o Senhor quer para nós essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, essa semana que se passou, desde o domingo, que foi o primeiro dia dela, eu estava vivendo muitas dificuldades, particularmente. Meu carro quebrou, meu celular quebrou, e tantas coisas foram acontecendo. E eu falei, meu Deus, brinquei lá em casa, né? Preciso de uma folhinha de arruda para pôr na minha orelha, né? Preciso tirar esse quebrante da minha vida, brinquei lá em casa. E tem dias, irmãos e irmãs, que parece que está dando tudo errado mesmo, né? Com certeza você já deve ter passado por isso, ou já deve ter vivido isso. E eu lembrei desse texto aqui, porque embora possa parecer para nós que está dando tudo errado, eu quero dizer para você, embora as coisas pareçam que não estejam cooperando aparentemente para o nosso bem, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que Deus já nos deu tudo. Pode quebrar o celular, o amor já te deu tudo. Pode quebrar o carro, o amor já te deu tudo. Pode furar o pneu do carro, pode ficar alguém doente, o amor já te deu tudo. Você pode repetir isso comigo? O amor já me deu tudo. E quem é o amor na Bíblia? O amor na Bíblia não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma paixão. O amor na Bíblia é o próprio Deus. João diz, Deus é amor. E quando a gente usa essa expressão que você repetiu comigo, o amor me deu tudo, em outras palavras é, Deus já me deu tudo. E Deus já te deu tudo o quê? Tudo o que você precisa. Você pode carinhosamente olhar para quem está perto de você e dizer, Deus já te deu tudo o que você precisa. Deus já te deu tudo o que você precisa.
Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos muitas dificuldades de entender totalmente, plenamente o que o Senhor Jesus Cristo já fez por mim e por você. Porque a gente resume tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você como o simples ato de morrer na cruz. O próprio Paulo fala, não, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Então é muito mais do que isso. Sabe, a gente tem o costume de minimizar ou de simplificar, e porque a gente reduz tudo àquele exato ato da cruz, o que Jesus fez para nós. Mas não se resume em apenas salvar eu e você do inferno, ou salvar eu e você do diabo. O que Jesus fez por mim e por você vai muito além disso. E a carta de Paulo aos Romanos nos deixa muito claro, igreja, isso em todo o seu conteúdo. Essa carta de Romanos, ela também é chamada de o quinto evangelho, porque essa carta gera em nós resultados surpreendentes no que diz respeito ao entender sobre quem Jesus Cristo é. E muitas pessoas, durante muito tempo que essa carta foi escrita, nós temos testemunhos de pessoas como Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, que se converteu ao ler a carta de Romanos. Nós vemos Martinho Lutero, que foi impactado e iluminado quando ele meditava e estudava a carta de Paulo aos Romanos. Nós vemos John Wesley, o fundador do movimento metodista, que teve o seu coração estranhamente aquecido, teve a sua vida transformada a partir de ler a carta de Romanos e os comentários de Lutero sobre essa carta. Meu irmão, minha irmã, Paulo escreveu essa carta por volta, pouco mais de 50 anos, da morte de Jesus. Essa carta começou a rodar ali durante a estada de Paulo, 3 meses na Grécia, lá em Corinto, conforme Atos capítulo 20, do verso 2 ao 3. Então Paulo viaja algumas vezes para Roma, mas em seu último retorno para a cidade de Roma, ele ali é preso, ele ali é julgado, ele ali é morto pelo imperador Nero. A carta aos Romanos é um desvendar das riquezas do Evangelho. A carta aos Romanos é um desvendar das riquezas do Evangelho. E a cidade de Roma, conhecida pelos apóstolos, era o que nós chamamos de os confins da terra. Romanos já não era mais de Judeia, Roma não era mais Judeia, Roma não era mais Samaria, Roma não era Jerusalém, Roma era o que os apóstolos chamavam do quê? Confins da terra, assim como o Brasil hoje é. E é importante então, meu irmão, minha irmã, ali, Roma é importante porque ali Paulo foi martirizado e ali ele morreu pelo Evangelho. Então, para início da nossa reflexão essa noite, nós temos que, para início de conversa, sobre essa reflexão de nós termos tudo e que nada nos separa desse amor que nos deu tudo, eu quero fazer uma breve ilustração com você aqui. Eu quero que você imagine comigo a história do soldado, do pai milionário e do quadro. Eu não sei quantos conhecem essa história, essa breve história. Havia um milionário que ele colecionava quadros. Ele colecionava os quadros dos pintores mais famosos do mundo, e esses quadros valiam muito dinheiro. E ele tinha um filho ali, jovem, e esse filho, ele estourou um período de guerra ali naquela cidade, naquele país, e esse filho teve que se apresentar para trabalhar no exército daquele país, para enfrentar a guerra que viria. E a guerra foi aumentando, a guerra foi acontecendo, esse pai ficou sozinho com seus quadros, com seus empregados, e a guerra acontecendo, e esse filho se vê frente ao exército inimigo, cercado, próximo de uma pequena capela, de uma pequena igreja, cercado pelos soldados inimigos, quase todo um batalhão, e ele e apenas alguns amigos estavam nessa igreja. Eles entram para aquela igreja, se trancam lá, e os soldados inimigos falaram: vocês vão sair daí, senão nós vamos entrar e acabar com tudo. E o filho desse milionário contava a história para os seus amigos que o pai dele amava quadros, amava pinturas, e que o pai dele tinha muito dinheiro, e que o pai dele era milionário, era um colecionador de quadros. Então esse filho chegou para os amigos e falou: vamos fazer o seguinte, não tem jeito, alguém vai morrer hoje, só que faz o seguinte, esse alguém não vai ser vocês, vai ser eu. Os amigos dele: tá maluco, você tá doido?
Se é para morrer, vamos morrer todo mundo, nós estamos juntos até o fim. Não, não, não. Eu vou sair com a arma atirando nos soldados que estão na porta da frente. Eu sei que tem soldados aqui atrás na porta dos fundos, mas são poucos, esses vocês podem dar conta. Mas eu vou sair atirando pela porta da frente para chamar a atenção de todos eles enquanto vocês fogem. E os amigos falaram assim: você está louco? Não, é melhor morrer um só do que morrer todos. Então ele pegou a sua metralhadora, saiu pela porta da frente da igreja atirando e chamando a atenção de todos os batalhões, todo o batalhão inimigo. E até os soldados que estavam lá atrás, na porta dos fundos, foram para frente, porque o estardalhaço, gritaria e o tiroteio era muito, e eles pensaram que todos saíram pela porta da frente. Nessa, os seus amigos saíram pela porta do fundo e sobreviveram. E os amigos então conseguiram sobreviver, a guerra acabou. Alguns dias depois eles falaram assim: nós precisamos levar a notícia para o pai desse soldado, que o filho dele morreu por nós. Mas antes vamos levar um presente para ele. O que a gente pode levar para ele, para a notícia não ser tão chocante? Aí eles passaram no mercado do centro da cidade, e lá tinha um pintor. E eles pediram para esse pintor: será que você consegue fazer um soldado com a arma na mão, em posição de guerra, como se estivesse correndo e atirando? Você consegue pintar isso? O cara falou: eu consigo. Ele fez lá, um pintor lá do pátio, lá do mercado municipal, fez uma pintura bem simples, do jeito dele, e eles levaram para o pai. Bateram na porta desse pai, que acabou de perder o filho na guerra. E o pai, quando olhou esses soldados, e triste, já falou: meu filho morreu. E os amigos, chorando também, disseram: sim, ele morreu, mas não foi à toa. Ele deu a vida dele por nós. Nós temos um presente para você, para que você nunca se esqueça do seu filho. É esse quadro aqui. E deram esse quadro para esse pai. Esse pai então tirou a pintura mais cara que ele tinha na sala da casa dele e colocou essa figura que era a imagem do filho dele, com a foto que os amigos apresentaram para o pintor. E aquele pai passou dias, meses e anos olhando para aquela pintura, até que ele viesse a óbito. Mas antes ele deixou um testamento, falando o seguinte: olha, que vendam todos os meus quadros, e que o dinheiro da venda desses quadros possam reparar os estragos da guerra, que a guerra fez. Fizeram um leilão, para resumir a história, fizeram o leilão. Vieram milionários dos seus jatinhos, os seus carros importados, todos interessados nos quadros desse milionário. E começou o leilão, mas o milionário falou o seguinte: na venda desses quadros, eu quero que se venda primeiro o quadro do meu filho. Se não vender o quadro do meu filho, não vende mais nenhum. Então o primeiro quadro foi aquele quadro simples de um pintor de rua, que era a imagem do filho dele. E o leilão se passou, um olhava para o outro, os milionários: quem é que vai querer esse quadro? Esse quadro é de um pintor qualquer. Quem é que vai querer esse quadro aí? Esse quadro não vale nada. Eu quero os outros quadros milionários, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Donatello. Eu não quero esse quadro não, esse quadro é um pintor urbano aí qualquer. Enfim, uma empregada levantou a mão e falou assim: eu quero esse quadro. Porque eu amava muito o meu senhor, meu patrão. E ele passou a vida dele dia, de tarde, de noite, olhando para essa pintura e chorando. Porque eu sei o significado que esse quadro tinha para ele. Então, aquele que estava com o martelo no leilão disse: leilão encerrado. Aí os caras: como assim? E os outros quadros milionários? No testamento desse senhor, ele dizia que quem levasse o quadro do filho, levaria todo o resto. Leilão encerrado. Moral da história, meu irmão, minha irmã: quem tem o filho, tem tudo. Quem tem o filho, tem tudo. Sabe, meu irmão, minha irmã, quem tem o filho tem tudo. E essa ilustração só reforça aquilo que Paulo disse. Paulo disse isso, só que com outras palavras. Paulo disse o seguinte: quem tem Jesus tem tudo. Verso 32, projeta para nós por favor o verso 32 de Romanos 8. Olha o que Paulo diz. Paulo diz: quem tem Jesus tem tudo. Olha o que ele escreve no verso 32: aquele
que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, ou seja, pela graça, com o filho, todas as coisas? Quem tem um filho, igreja, tem tudo. Quem tem um filho, tem tudo. Sabe o que você pode dizer, para repetir comigo? Jesus Cristo. Vamos lá, prega comigo. Jesus Cristo é suficiente. Quem tem um filho tem tudo, igreja. Sabe, meu irmão, minha irmã, como Paulo pregou, aliás, como Paulo perguntou à igreja de Roma, eu pergunto para você agora também: será que aquele que não nos deu seu filho também, junto com o seu filho Jesus, não vai dar para mim e para você tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita? Que assim como na ilustração que eu acabei de contar, quem tem um filho leva tudo, tem tudo. Quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus Cristo também tem tudo, igreja. O tudo de Deus é Jesus Cristo, aleluia. Quem tem Jesus tem toda a sorte de bênção, Efésios 1:3. Quem tem Jesus tem promessas maiores, Hebreus 8:6. Quem tem Jesus tem graça e verdade, João 1:17. Quem tem Jesus tem um caminho, João 14:6. Quem tem Jesus tem vida em abundância, João 10:10. Quem tem Jesus tem herança, Colossenses 3:24. Quem tem Jesus tem riquezas insondáveis, Efésios 3:8. Quem tem Jesus tem a vida eterna, 2 Coríntios 8:9. Para quem está em Cristo não existe mais acusação, não existe mais condenação, conforme o verso 33 e 34 do capítulo 8, e conforme também Romanos 8, verso 1. Quem tem Cristo, meu irmão, minha irmã, tem a própria intercessão de Cristo, conforme o verso 34 desse capítulo 8. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, tem o amor de Deus, tem o amor de Cristo em todas as circunstâncias. Quem tem Cristo tem o amor de Deus na tribulação, tem o amor de Deus na angústia, inclusive nos sinais de perseguição, fome ou nudez. Quem tem Cristo tem o amor de Deus em meio a perigos e espadas. Mas independente de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, quer sejamos entregues à morte como ovelhas ao matadouro, Jesus nos faz mais do que vencedores, conforme o verso 35 e o verso 37. Meu irmão, minha irmã, quem tem Jesus, nada nos separa do amor de Deus. Você pode repetir isso comigo? Quem tem Jesus, nada, exatamente nada, nos separa do amor de Deus. O verso 38, o verso 39, Paulo escreveu assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Mas não é o amor de Deus que está solto, leve, livre, não. É o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia afirma que por causa de Jesus, o amor de Deus por nós nos torna mais que vencedores. Pois em Cristo Jesus esse amor não pode ser interrompido em condição nenhuma. Eu vou repetir: o amor de Deus por nós, por causa de Jesus Cristo, não é interrompido em condição nenhuma. Independente se você estiver vivo, independente se você estiver morto, é superior a qualquer poder espiritual. Não importa se é anjo, se é demônio, é superior a isso. E não, esse amor de Deus por nós em Cristo Jesus não se esfriará pelo tempo, nem presente ou futuro. Não é vencido por qualquer força, nem poderes, e não se reduz a limite ou medida, nem a altura e nem profundidade. Está além de toda e qualquer criatura, ou toda e qualquer outra coisa na criação. Porque, meu irmão, minha irmã, nada pode nos separar desse perfeito amor de Deus que está dentro de mim e de você, através da pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Você pode aplaudir esse Jesus por isso, meu irmão? Você pode aplaudir, minha irmã? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos, pensa comigo agora. Pensa agora na situação mais difícil que você está enfrentando hoje. Pensa no seu maior problema agora. Pensa nele.
Pensou? Pensou, amém? Agora, declare, meu irmão, minha irmã, declare que nem mesmo esse problema grande, essa dificuldade grande, pode te separar do amor de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei por que problema você está enfrentando. Eu não sei qual a dificuldade maior que você está vivendo. Mas isso daí não é capaz de te separar do amor de Deus. Não é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada, igreja. Nada anula, nada interrompe, nada quebra, nada vence, nada reduz o intenso amor que Jesus Cristo tem por nós, que Deus tem por nós através de Jesus Cristo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nosso desafio é a gente viver de acordo com essa realidade. Nós temos Jesus Cristo, você tem Jesus Cristo. Então você precisa entender, nós precisamos entender de uma vez por todas, que quem tem Jesus tem tudo. Nós precisamos entender que quem tem Jesus tem tudo. E em Cristo não existe nada mais que nos separa do amor de Deus. E é por esse motivo, igreja, que tudo que Jesus tem, nós também temos nele. Se Ele é herdeiro de tudo de Deus, do tudo de Deus, nós somos co-herdeiros com Ele do tudo de Deus. Será que você pode tomar posse dessa realidade? Será que você pode tomar posse dessa verdade? Nós somos co-herdeiros em Cristo. Meu irmão, minha irmã, já parou para pensar, finalizando aqui já, você já parou para pensar que se em Cristo não existe doença, nós também não temos que ter doença? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se Jesus Cristo é próspero, na prosperidade de Deus, nós também somos? Porque se tudo que Cristo é, nós herdamos com Ele, se tudo que Cristo recebeu de Deus, nós herdamos com Ele, também é nosso. Às vezes a gente se diminui, às vezes a gente se rebaixa no nível desse mundo, quando o nosso padrão não é esse mundo, é Jesus Cristo. Eu não sei você, mas às vezes quando eu estou doente, eu bato um papo com a minha enfermidade. Eu falo assim: enfermidade, você não é minha. E os seus dias estão contados na minha vida. Porque eu tenho o que Cristo tem. E Cristo tem saúde, eu tenho saúde. No meio da sua dificuldade, irmão, lembra de quem Cristo é. E o que você herdou, meu irmão, junto com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, minha irmã, se Ele é suficiente em todas as áreas, se Jesus Cristo é suficiente em todas as áreas, por causa desse Jesus Cristo, assim também nós vamos viver a suficiência dEle. Todas as bênçãos que estão sobre Jesus agora, nesse exato momento, estão sobre nós. Será que você pode tomar posse disso? Será que você pode acreditar disso? Porque, meu irmão, afinal de contas, quem leva o filho, leva todo o resto. Eu vou repetir isso aqui. Quem leva o filho, leva todo o resto. Se coloque em pé, vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. O mesmo apóstolo Paulo escreveu que em Cristo nós temos toda a sorte de bênção. Tem gente que está indo para a igreja ainda para pedir bênção. Eu sei que você não é assim, amém? Mas você conhece alguém que é assim? Que lê a palavra, mas não toma posse da palavra. Em Cristo Jesus nós já temos toda a sorte de bênção. E ainda tem gente indo para a igreja pedindo bênção. Nós já temos tudo. A gente só não tomou posse ainda. Então na hora de a gente tomar posse da palavra e crer na palavra. A gente vai na igreja para contar as bênçãos. E não para pedir bênçãos. Esse é o nosso Deus.
Feche os teus olhos e comece a agradecer por tudo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz.